Boa noite a todos que estão aqui comigo e também aqueles que vão acompanhar essa gravação no momento futuro. Seja a hora que for do dia que você estiver acompanhando essa gravação, que seja um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite para você. Jesus e Atualidade, penúltimo capítulo, capítulo 19, Jesus em Gratidão. E para iniciar nossa reflexão da noite, com a leitura e comentários deste capítulo, autoria de Joana de Ângeles, vamos iniciar elevando as nossas mentes e os nossos corações ao Pai Criador, inteligência suprema do universo, Pai que nos dá a oportunidade para estarmos aqui nesse planeta escola, aprendendo a amar, aprendendo a respeitar as suas sábias leis, trilhando um caminho que ele traçou, mas que muitas vezes nós desviamos, mas que possamos ter a iluminação suficiente para retornar ao caminho do bem. Com esse propósito é que estamos aqui, ó Pai, pedindo-lhe esclareça as nossas mentes, acalme o nosso coração, que possamos ser argila mole, para podermos ser moldados, formatados, à sua imagem e semelhança. Em nome de Jesus, aquele que nos enviastes para ser o exemplo, o modelo, o guia, o irmão mais velho que nos orienta. Em nome de Jesus, e confiantes de que Ele abençoa o nosso trabalho, estamos aqui mais uma vez. Que a espiritualidade amiga possa nos acolher, nos intuir, instruir e principalmente nos dar força para praticar aquelas reflexões que hoje faremos aqui. Assim, com o coração grato e acalmado, nós damos por aberto o nosso estudo, rendendo graças a Deus. Muito bem. Preparados estamos para iniciar esse capítulo. Ele já foi, de certa forma, iniciado, mas não a leitura dele, né? O que ele foi iniciado, a reflexão sobre o tema. E é isso que Joana vai nos fazer na primeira parte vai nos trazer, né? Na primeira parte desse capítulo, a apresentação do tema. Qual é o tema? A ingratidão. Claro que quando falamos em ingratidão, automaticamente nos remete à sua contrapartida, a gratidão. Temos que falar de gratidão, compreender gratidão, para entender o quanto ainda somos ingratos. Por isso que um dos temas da atualidade é a ingratidão. Temos que lembrar que neste livro, a mentora propôs-se a trazer 20 temas atuais. Isso significa que a ingratidão é um tema atual. Isso pode significar, né, vocês me dizem se vocês acham que significa ou não, que o nosso mundo, na atualidade, pode estar sendo regido pelo vício ou pela enfermidade da ingratidão, ao invés de estar sendo guiado pela virtude da gratidão. Porque se fosse, na atualidade, digamos assim, uma característica do mundo, a gratidão, Joana traria esse tema da atualidade como Jesus e gratidão, concordam, gente? Mas ela trouxe Jesus e ingratidão. Então, com esse título, ela está nos dizendo que o mundo, a gente não está generalizando, nós estamos falando das massas, né? O mundo é gerido pela ingratidão. Será que é isso? Será que é isso mesmo? Que ela tem razão? Né? Então, é tudo isso que ela vai nos dizer nessa primeira parte. O entendimento dela, por que ela está dizendo que a ingratidão
É uma doença da alma, uma chaga da alma, e ela está presente em muitas das almas que estão encarnadas nesse planeta. Que não sejamos eu e você, né, gente? Ou pelo menos que nós trabalhemos nesse processo da cura, por isso que estamos aqui. Que nós temos essa ferida, eu acho que sim. Mas, pelo menos, identificando que há ferida, quem sabe nós já estejamos procurando remédio. E talvez aqui seja o começo, a primeira consulta para a gente buscar a cura desse mal. E a segunda parte, oi Graciete, seja bem-vinda. A segunda parte do capítulo, aí ela vai falar exatamente da gratidão, né? Então ela vai colocar a ingratidão como um tema atual, e aí na segunda parte ela vai trazer a gratidão como um caminho para a cura. Olha só, ser grato para curar-se. Interessante isso, né? Então, mas não vamos falar disso hoje. Essa é a segunda parte. Mas vai ser muito interessante quando chegarmos lá. E nós já falamos um pouquinho disso nas nossas reflexões iniciais. E a última parte, como é tradição, são os conselhos que a benfeitora vai nos trazer sobre esse tema, sobre o que podemos fazer para desenvolver a virtude da gratidão. Alguém pode me dizer qual é a imagem que foi escolhida para representar esse capítulo? Que passagem evangélica é essa? Dos 10 leprosos? A cura dos 10 leprosos. Por que será que ela está aí? Justamente por quê? Porque na segunda parte, Joana vai nos falar dessa passagem. Ela vai fazer comentários sobre essa passagem evangélica. Mas eu gostaria, claro, que ela vai falar, mas ela não vai contar a história evangélica toda, e eu gostaria de utilizar a própria imagem que está aí representativa para já contar essa história para vocês, para que no momento que nós chegarmos lá, a história vocês já saibam. Ou pelo menos, saber vocês sabem, relembrem certos detalhes. Então, o que tem nessa imagem aí? Né? Essa imagem, é claro que ela não condiz com a realidade da história. Ela é uma imagem simbólica, tá? E eu vou contar por quê. Por que ela é simbólica? Porque aí dá a impressão que foi feita a cura, Jesus curou os leprosos, aí todos os 9 saíram comemorando, deram as costas e um se voltou. Mas isso, de acordo com o relato do evangelista Mateus, Lucas também, se eu não me engano, não foi bem assim que ocorreu. Então, para a gente poder entender o que acontece, Jesus estava indo para Jerusalém com os seus discípulos. Então, no caminho, não sei se vocês sabem o que existe entre a Galileia, de onde Jesus saiu, onde fica Nazaré, onde fica Cafarnaum. Lembra que a gente no outro capítulo falou da cura do paralítico do telhado, do Natanael? Vou falar, vi a história, viu, Maria Lúcia? Eu vou falar dela hoje, mais na frente. É a cura do paralítico de Cafarnaum. Cafarnaum aonde? Onde Jesus ficou por um tempo ali, onde estava Pedro, os pescadores, era ali, tudo na Galileia. Quando Jesus resolve, né, sair da Galileia, ele sai e vai passando nas cidades e pregando em caminho para Jerusalém, que seria, gente, o centro. Para a gente entender, sabe? É como se fosse lá Macapá, viu, Rosana? É a Galileia. São Paulo, Minas, aqui o Sudeste seria Jerusalém, onde acontecia, assim, o comércio mais intenso, onde estava a sede do governo, era Jerusalém, certo? E a Galileia era um local do país mais afastado, tá? E sabe o que existia entre a região da Galileia e Jerusalém? Sabe? Alguém consegue saber? Alguém sabe o mapa da Palestina antigo? Existia um lugar chamado Samaria.
Entre a Galileia e Jerusalém ficava Samaria. Qual era o problema da Samaria? Vocês vão entender. O que isso tem a ver com a história? A Samaria era tipo a ovelha negra. Eles eram judeus, os samaritanos. Lembra a história do bom samaritano? Que Jesus elegeu o samaritano para ser o bom, porque existia uma rixa entre os habitantes da Judéia, onde ficava Jerusalém, e os habitantes, que eram judeus também, né? A gente chamou tudo de judeu. Então, tinha, na verdade, que a gente chama tudo de judeu, na verdade não é. Tinha Judéia, eram os judeus. Tinha Galileia, eram os galileus. E tinha Samaria, que eram os samaritanos. Na verdade, eram 12 tribos. Judá era uma, Samaria era outra, Galileia era outra. Tudo bem, gente? Aí, entre a Galileia e a Judéia, para chegar em Jerusalém, tinha no meio a Samaria. Jesus falou do bom samaritano, a água da mulher samaritana, lembra que Jesus que ela oferece, que Jesus pede água para ela? Então a Samaria, ela vem aparecendo nas histórias de Jesus. E neste caso, também aparece. Porque quando Jesus estava passando, esses 10 leprosos estavam numa região da Samaria. E tinha judeus, ou seja, da Judeia, e tinha samaritanos, todos juntos. Já é uma dica de uma rixa entre eles, existia preconceito entre eles. Os judeus não aceitavam os samaritanos de forma nenhuma. Só que os leprosos, eles eram afastados, né, da sociedade. No sofrimento, eles se juntaram. Olha só que interessante. Há um preconceito, não se aceitam um outro, mas quando eles estão em sofrimento, eles se apoiaram um no outro, porque lá no relato fala que tinha judeus e tinha samaritanos. E aí, de longe, eles veem Jesus passar pela Samaria, eles pedem misericórdia, já tinham ouvido falar daquele Galileu que fazia milagres, resolveram fazer o petitório deles com a esperança de serem curados. Bem, eles não se aproximaram. Quando eles se aproximavam, eles eram apedrejados. Eles eram expulsos, sabe? E então eles não se aproximaram. Então, de longe, eles gritaram. Jesus disse assim para eles: vão, apresentem-se aos sacerdotes. Ao sacerdote, né? O que Jesus quis dizer com isso? Porque os leprosos, para a sociedade, eles estavam mortos, a família esquecida, estavam mortos, eles ficavam esperando morrer mesmo, num lugar afastado, eles não eram cuidados por ninguém. E aí, nessa história, Jesus não curou imediatamente. Jesus diz, vá se apresentar ao sacerdote. Jesus deu uma ordem para eles. Eles se viraram e foram, e obedeceram, os 10. No caminho, porque imagina, gente, você pedindo para ser curado. Ao invés da pessoa falar assim para você, você está curado, vou fazer, vou pedir para o pai. E Jesus não fez isso, Jesus vai se mostrar. Ou seja, esse cara meio, né? Mas foram. Conforme eles foram indo, eles perceberam que conforme eles caminhavam, eles iam se curando das feridas, das chagas. Então, eles andaram um bom tempo, tá vendo? Não foi imediatamente. Para eles perceberem que eles foram se curando. Eu fico imaginando se fosse eu no lugar deles, né? Como que eu vou me mostrar para o sacerdote que eu ainda estou doente? Quer dizer, você tem que ter, o que está mostrando essa história? Você tem que ter fé. Porque Jesus mandou, eles tinham que ir, porque se eles não fossem, eles não seriam curados. E no caminho que eles foram curados. Todos os 10. Todos os 10. Aí o que eles fizeram? Chegaram no sacerdote, se apresentaram ao sacerdote, estava curado, perfeito. 9 foram cuidar das suas vidas, foram para suas famílias, dizer que eles estavam curados, começaram a contar a história, aquilo tudo, né? Como é que tudo se deu. Diz Amélia Rodrigues que até levianamente eles contavam a história. Aquele Galileu, sabe? Assim, não foi nem assim com respeito por aquele que os curou. 9. Mais um fez o quê? Voltou, sabia o caminho que Jesus estava fazendo, né? Porque eu falei que ele saiu da Galileia e estava indo para Judeia, para Jerusalém. Então, ele sabia o caminho que Jesus ia fazer. Sabendo o caminho que Jesus ia fazer, ele volta, percebendo-se curado, depois de se apresentar ao sacerdote, ele volta, encontra com Jesus e aí agradece. Por isso que eu falo que essa imagem não é totalmente correta, tá bom, gente? Beleza?
Então, o que essa história nos mostra? A princípio, é o seguinte: Joana diz que é Jesus em ingratidão, porque ingratidão é um tema atual. É isso que ela está dizendo. Jesus, quando esse que foi grato chega para ele e fala assim: mas não eram 10? Jesus está querendo nos forçar assim, mas não foram 10 os curados? Ah, esqueci de falar, o que voltou era samaritano. Não era judeu, era samaritano, esse que voltou. Então, o que isso quer dizer nessa história que a gente olha com os olhos de ver? De 10, um é grato. Quer dizer que 90% da população é ingrata. Então, é um tema atual? É sim, desde a Palestina da época de Jesus. Será que mudou? Será que Jesus curasse 10 leprosos hoje ou qualquer outra doença que seja? Porque a gente não só tem a lepra do corpo físico, tem a lepra da alma também. Será que seria uma porcentagem maior? Será que mudou? Essa é a pergunta. Na época lá de Jesus era 10%. E agora? Quanto será que é? Certo? Beleza, gente? Essa é a reflexão da imagem. Depois Joana vai nos falar desse fato com outras coisas, obviamente, mas é bom que vocês já saibam da história. Conheciam a história? Que bom, eu vi alguns assim, ó, que bom. É preciso que a gente conheça, gente, essas histórias das curas, as parábolas, para poder começar a entender o Espiritismo, viu? A gente precisa saber Velho Testamento, Novo Testamento, para entender o que é que os livros espíritas estão nos trazendo. Então, vamos lá. Agora, lendo... Ah, não, ainda não estamos lendo a mentora. Aí, para falar como ingratidão é uma negação, né? O in está negando o que vem depois, eu trouxe aqui o significado de gratidão. Apesar de a gente usar muito, né? Sempre, é sempre bom a gente refletir sobre o significado das palavras. Então, gratidão é um sentimento. Então, isso é uma coisa legal, é um sentimento. Sentimento significa que vem de onde, gente? A gratidão? Olha lá no desenho. Do coração. Então, a gratidão é um sentimento. Não vem do cérebro, tá? Vem do coração. Você sente gratidão, né? É um sentimento que significa o quê? O reconhecimento. Reconhecer que alguém fez um bem para você, que você foi beneficiado por algo, por alguém, né? Ser grato é uma forma de valorizar o que temos, concorda, gente? Quando nós somos gratos, a gente dá mais ênfase naquilo que a gente tem, enquanto o ingrato enfatiza aquilo que ele não tem. E esquece, acaba menosprezando aquilo que ele tem. Já te dou a voz. Vou só terminar de ler, tá, Rosane? Então, ser grato é uma forma de valorizar o que temos, as experiências pelas quais passamos e encarar o mundo com positividade. Então, o sentimento de gratidão nos faz estar e ver o mundo de uma forma mais positiva, enquanto a ingratidão é o oposto, né? Pode falar, Rosane? O comentário é que quando a gente toma consciência disso, a gente vai aprendendo a ser e ter esse sentimento de gratidão sobre tudo que a gente vivencia, né? Pelo dia, pela noite, pelo ar, até mesmo pelas dificuldades. Então, o sentimento de estar grato também nos passa dessa forma. Isso mesmo, Rosane. Por isso que é um exercício que nós fizemos a semana inteira, né, gente? Já vai chegar nele. É um exercício que eu preciso pensar pelo que eu sou grato conscientemente. Inclusive, aqui eu queria fazer um comentário, é tipo um parênteses, tá? Faz uns 3 anos, mais ou menos, eu acabei fazendo uma palestra sobre gratidão. Trouxe, inclusive, a história que eu acabei de contar para vocês, dos 10 leprosos, né? E aí fui buscar o significado, enfim. E cheguei em algumas conclusões que eu
usei, porque, gente, quando você faz uma palestra, qualquer coisa assim, serve mais para você que para qualquer outro, né? Não é verdade? E aí, o que eu usei? Desde então, eu uso para minha vida, assim. Só quando escapa que sai a palavra. Mas se não escapar, se eu estiver plena de mim, eu não falo que eu sou obrigada. Por quê? Porque a gente é treinado, obrigado, para os homens, né? Obrigado para as mulheres. A gente é treinado, não sei vocês, por questão de educação, agradecer. Ótimo agradecer, eu acho muito bom. Só que com essa palavra. E era, para mim, era natural. Tudo que faziam para mim, eu, obrigada. Usava muito essa palavra. E aí, na palestra, buscando o significado das palavras, eu descobri que quando você fala obrigada barra obrigado, né? Da onde vem essa palavra? De obligatos. Então, quando você diz que você é obrigado a alguém, o poder, a força da palavra é. O que é o obrigado? É assim, ó. No português assim mais coloquial é te devo uma. É isso, quer dizer, eu sou obrigada a te devolver o favor. Então vamos supor que a Rosane me faça alguma coisa. Eu falo para ela assim: "Ah, obrigada, Rosane". O que a força, pode ser que não seja a minha intenção, mas o que a força da palavra está dizendo? Rosane, eu tô te devendo uma. Quando você precisar de mim, ó, eu tenho uma dívida com você. É isso que eu tô falando. A palavra significa isso. Agora, se a Rosane me faz uma coisa, eu, ao invés de dizer obrigada, eu digo para ela assim: sou grata, estou agradecida, gratidão. Qual que é a diferença? Eu estou dizendo, Rosane, olha o sentimento. Meu coração reconhece que você me fez um bem, mas sem obrigação nenhuma entre nós. Eu posso até fazer, em retribuição, mas eu não tenho obrigação, porque a gratidão é liberação, é livre. O obrigado te amarra. Por exemplo, se uma pessoa vem fazer um serviço na sua casa, você vai pagar por isso, né? Você chama, fulano, tal, você paga. Você concorda que você tem que agradecer, tem que ser grato, sim, à pessoa. Por quê? Porque ela te atendeu, ela fez um bom serviço e tudo mais. Mas você não é obrigado a devolver o favor. Se ele veio cortar a grama do seu jardim, você vai lá cortar a grama do jardim dele quando ele precisar? Você pagou por isso. Então, você é grato pelo bom serviço que ele lhe prestou, por ele estar ali. Então, você é grato e não obrigado. É isso que eu queria, assim, mas são parênteses, tá? Serviu para mim e eu venho na minha vida sempre substituindo. Dificilmente eu falo obrigada, só quando escapa pela força do hábito. Quando eu estou consciente, eu não faço mais. Eu estou usando muito gratidão, eu uso muito agradecida, passei a usar assim, agradecida. Sou-lhe muito grata e vou usando assim. Oi, Rosane. Essa gratidão também, eu vou dar um exemplo que eu utilizo muito. A cada dia, no final do meu horário de trabalho, eu inicio fazendo a prece de Ismael e finalizo fazendo a prece de Cáritas. E também tem uns 3 anos, desde 2019, eu tenho finalizado com essa palavra, gratidão por ser esse intermédio no auxílio aos irmãos que estiveram ali naquele local recebendo todo o auxílio, né, daquele atendimento psicológico, no caso. E me deixa assim me deixa assim, não é engrandecida, me deixa feliz, satisfeita, grata mesmo, no sentido da palavra, cheia de graça, de gratidão por aquele momento, pelaquela oportunidade daquele trabalho. Muito bem, obrigada pela partilha, Rosane. Aí, o que eu falei de errado? O que eu deveria falar?
Gratidão, Rosane, Só pela devo ter, partilha. né? Fala, Graciete. Mas eu acredito que a maioria das pessoas nem sabia disso. Já fala por força de hábito mesmo. Sim, por força do ar. Por isso que eu quis trazer esse parênteses, sabe? Mas Sempre isso que é eu bom. tenho oportunidade, eu falo isso para as pessoas Então, trazerem para a consciência. grato por Mas é verdade. Eu mesmo, apesar de ser professor de português, olha aí, eu não sabia que tinha esse sentido, porque a gente fica realmente. A gente fala obrigada, não pensa no significado da palavra, né? A gente pensa de gratidão. Só que, às vezes, eu tenho visto tantas pessoas falando gratidão, gratidão. Parece que eu falava a palavra gratidão, mas parece que eu não sentia que eu estava grata. Parece que se eu não falasse obrigada, mas agora faz todo sentido, realmente, né? E a hora que eu vou ensinar, assim, porque eu sempre procuro ver o significado da palavra para me ligar mesmo, porque fica mais fácil, né? Mas essa realmente eu acho que é hábito, né? Desde criança a gente vem, os pais ensinam a gente, agradece, fala obrigado, obrigado. Mas eu nunca tinha linkado isso, né? E agora, quando você está fazendo, não sei se é alguém, yoga, né? Eles falam muito namastê, né? E namastê também eu procurei para ver um significado muito bonito, que na verdade é isso, né? O divino que está em mim agradece o divino que está em você. Então, tudo isso assim, vivendo e aprendendo, né? Mas vale Isso realmente. mesmo. E hoje eu fiquei assim, correndo, né? E, assim, agora voltaram as aulas, então correria e tal, é só fazer um adendo rapidinho. E eu falei assim, nossa, hoje eu quero entrar, hoje eu preciso entrar. E olha aí, parece que, né? Eu precisava aprender isso, eu precisava ouvir isso, né? Que eu não tinha me atentado ainda para isso. E olha, gratidão. Acolhemos. Ó, eu Eu vou também não falo mais por nada, porque procurar. gratidão, você está abençoando o outro. Você fala por nada, você não está aceitando. Agora, toda vez eu falo, acolho. Ninguém levantou a mão, né? Não. Eduardo. Não tinha visto, Eduardo. Pode falar. Levantei agora. Você falou do por nada. Eu lembrei do disponha também, né? Porque eu gosto de servir, por que não? Está à disposição. Isso mesmo. Eu não uso muito disponha, mas é isso mesmo. Eu estou aberto, né? Sim, nem sempre eu quero que a pessoa disponha de verdade, né? Mais por educação mesmo. Uhum. Não, mas quando a gente fala, esse é o nosso exercício de tomada de consciência. Quando a gente falar disponha, que seja isso mesmo, né? Que a gente está disposto a servir sempre. Bem, depois dessa reflexão, depois de ter reflexão todos os dias da semana, espero que vocês tenham feito o exercício. Então, selecionar 3 motivos pelos quais você é grato hoje. Pensa, é o fim da nossa série de todos os dias lá com o Ronaldo. Gratidão, viu, Ronaldo? Pela sua disponibilidade de ficar nos lembrando a cada dia, diariamente, do nosso exercício. Que vocês possam, eu espero, que vocês possam realmente incorporar na vida de vocês. Pensar 3, se quiser aumentar para 10, pode aumentar para 10, né? Mas assim, todo dia pensar os motivos pelos quais você é grato naquele dia. E você vai, com certeza, ter um coração mais leve, desenvolver essa habilidade de observar todas as bênçãos que vêm no seu caminho. E olhar mais para o bem do que para o mal, mais para o que você tem do que para o que você deixa de ter. Vocês fizeram exercício, gente? Conseguiram fazer, pensar assim todo dia? Sim. Que bom. Então, agora, finalmente, vamos chegar no que a mentora vai nos dizer. Primeiro, a imagem, tá? Vocês viram que eu montei uma imagem aí. Eu peguei uma imagem dessa balança
com o coração aí significando o amor e a caridade. E do outro lado, aquele martelinho que a gente já associou com o juiz, né? É a justiça. Então, onde eu peguei essa imagem, estava falando da lei de amor, justiça e caridade, que é o que aparece lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que aí tem um a mais, tá vendo? Olha, amor, justiça, caridade, gratidão. Por que tem um a mais? Porque é justamente o que Joana vai nos trazer. Ela vai nos falar desses 4. Então, ela pegou, que ela fala tão sutil que se a gente não presta atenção, a gente não sabe o que ela está se referindo. Vocês vão ver que a primeira frase dela vai falar assim, ó, os sentimentos, a gente já viu na definição de gratidão, gratidão é o quê? Um sentimento. Os sentimentos de amor, justiça, caridade, gratidão são inerentes à natureza humana, porque o humano é herdeira natural do bom, do nobre e do belo. Então, se a gente lê despreocupadamente, a gente não lembra que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a espiritualidade vem nos trazer a lei de amor, justiça e caridade. O que Joana fez? Pegou essa lei e acrescentou a gratidão como um sentimento. Então, amor, justiça, caridade e gratidão. Muito bem. Esses sentimentos, o que ela está dizendo? São inerentes a nós. Que nós esse? A Graciela estava falando do Namastê, né? O meu eu interior, o meu eu divino. Então, em essência, nós somos o quê? Feitos à imagem e à semelhança de Deus. Não é isso, gente? Então, quem que é a imagem e semelhança de Deus? Essa casca aqui, mas está muito longe de si, né? Vocês sabem disso, né? Não sei se vocês se consideram, e eu já sei que está muito longe disso. Essa casca aqui revestida está longe, mas a centelha em mim, que está lá escondida, lá embaixo de muitas e muitas e muitas camadas que vão sendo... Porque a evolução é isso, a gente tirar essas camadas densas que nós formamos ao redor de nós para esconder a nossa essência. Então, o que somos hoje é um reflexo ou um resultado da nossa rebeldia. Vocês concordam, gente? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que nós somos, gente? Nós somos a bondade. Nós somos a nobreza. Nós somos belos. É ou não é? Então, tudo que a gente não for disso, o que significa? Que é humano e não o divino. Então, o divino está em nós, mas nós nos enlameamos. É igual uma criança muito linda, muito fofa, suja de barro. Né? Então, assim, você não vê nem a carinha dela, de barro, de tinta, de alguma coisa. Por quê? Porque ela se lambuzou naquilo, isso somos nós. A gente se lambuzou tanto nas coisas, nesses desvios que nós fizemos, que a gente esconde lá no fundinho de nós a nossa essência. E o que Joana está trazendo é isso. No fundo, nós somos amor, nós somos justiça, nós somos caridade, nós somos gratidão, mas nós escondemos isso, que é isso que ela vai falar, olha lá. Todavia, se nós somos isso, cadê isso na humanidade? Essa é a pergunta, né? Cadê o mundo que esbanja amor, que esbanja justiça, que é caridoso e que tem gratidão? Cadê? Se Joana acabou de dizer no capítulo que na atualidade nós temos ingratidão, que ingratidão é um tema da atualidade. Ela vai dizer, todavia, porque ainda se demora em crescimento de valores, ou seja, ainda somos crianças, ainda somos imaturos, é isso que está dizendo. Nós temos o bem, a nobreza, a beleza como sementes em nós. É como se você quisesse, a gente estava falando de frutas agora há pouco, né? Então, vamos supor que a Rosane resolva pedir uma semente, eu nem sei se tem semente, não é, tem que ser uma estaca, acho que amor é por estaca, não é por semente, não. Porque ela não tem semente, não é graça.
A gente come tudo dela, não tem semente. Então, deve ser por estaca. Então, a Rosane resolve pedir para nós, para a Graça, que tem lá uma amoreira no quintal dela. Ô, Graça, eu preciso de uma muda de amora, né? Aí a Graça vai lá, faz uma estaca, põe no saquinho e manda para a Rosane. A Rosane já vai esperar que a estaca chegue com a amora? Não. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pegar essa amora, escolher um lugar direitinho que ela se adeque, que ela não tenha, que ela pegue sol. Aí tem todas as condições para a planta se desenvolver, né? Ela regue direitinho, ela vai cuidar dessa estaca. Essa estaca, vamos supor que ela tenha a felicidade de pegar, de criar raiz, desenvolver. Aí vai ser uma plantinha, aí ela vai cuidando, ela continua cuidando. Daqui, eu não sei quanto tempo, a amora dá rápido, né, Graça? Uns 2, 3 anos, diferente da jabuticabeira. Se não for enxertada, ela demora mais. Mas a amora, acho que dá rápido. Daqui 2, 3 anos, Rosane vai comer amora. Mas isso demorou o quê? Um tempo para que ela esperasse o processo natural de crescimento da planta e tudo mais. Ela vai comer muita amora? Não, porque o pé vai ser pequenininho, pouca amora. E conforme o tempo vai passando, ela vai produzindo mais e crescendo mais. Assim somos nós. Nós somos ainda estacas bebês. Então, por mais que em semente tenhamos esses sentimentos em nós, ainda ele não está desenvolvido. Nós temos o potencial de produzir amora, que são os bons frutos, tá? Mas ainda não produzimos. Por quê? É isso que Joana está nos dizendo. Ela nos diz que nós somos imaturos, isso nos conforta. Nossa, eu não consigo fazer porque eu ainda sou criança. Beleza. Mas presta atenção que ela fala outra coisa. Todavia, porque ainda se demora. O que ela está dizendo para nós? Que era para ser mais rápido. Nós estamos, assim, preguiçosos na caminhada. Então, apesar de falar que ainda nós somos imaturos, que a gente não chegou lá, poderia ser mais acelerado, porque senão ela não usaria essas palavras, ainda se demora, tá? Talvez nós estejamos assim. Sabe quando a gente se acostuma com a situação? Ah, tá bom assim, e não quer as dores do crescimento, talvez estejamos nessa situação. Então, todavia, porque ainda se demora em crescimento de valores, mais vinculada atavicamente aos instintos primitivos. Gente, olha que interessante a mentora. Ela não diz só que a gente está vinculado, ela diz que a gente está vinculado atavicamente. Ou seja, a gente gruda e fica feliz em extravasar nossos instintos primitivos. Não, então, por conta disso, não se manifestam essas qualidades. Olha lá, tá vendo? Então, você tem a qualidade, mas por quê? Você colocou muitas capas em torno dela, a luz não brilha, porque você escondeu no meio aí de toda a sujeira, de todas as cascas que você foi colocando. E aí ela continua, que devem ser cultivadas com esforço até que se expressem por automatismo defluente da sua elevação interior, como é, estou fazendo uma comparação, né, da gratidão como a amora docinha, que a Rosane vai colher, como é que se obtém uma amora docinha? Fazendo todo o processo. Se eu quero acelerar esse processo, eu posso enxertar essa amoreira, né? E é isso que ela está falando, a gente precisa cultivar, cuidar dessa planta para que os frutos apareçam. Quando a árvore estiver adulta, aí ela vai demandar menos cuidados de nós, vocês concordam? Aí basta adubar ali uma vez por ano, tal, por quê? Porque ela já dá conta. Mas enquanto ela é muda, que é o caso, quando a gente está desenvolvendo a gratidão, nós precisamos ter um esforço de pensar, de ser grato, um esforço de sentir gratidão por tudo. É o que a gente fala, talvez, até de fazer a gratidão antecipada
por aquilo que ainda não chegou. Os leprosos, ao invés de voltar depois que for curado para agradecer, poderiam ter agradecido o mestre antes de ser curado. Mas eles não fizeram isso. Nem antes, nem depois. Bom, dessa parte é isso. Alguém gostaria de comentar? É isso que eu pensei e não sei o que vocês pensam sobre isso. Um dia a gratidão vai ser natural. Esqueci desse parte. Ela faz 1 hora, depois de muito treinar, nós vamos fazer naturalmente. Então, um dia vai ser como toda virtude que tem que ser desenvolvida, né? Um dia vai ser natural em nós. Mas, enquanto ela não é natural, nós temos que fazer esforços de gratidão. Como não temos comentário, continuamos. Esse é um livro, eu só gostei da imagem, tá? O preço da ingratidão. Vocês conseguem me dizer qual é o preço da ingratidão? O que acontece com o ingrato? Solidão. Ele se isola, né? Ele vai se isolando. Porque, assim, sempre tem alguém que lhe ajude. Mas conforme você vai sendo ingrato, você vai naturalmente afastando tudo e todos, né? Então, a solidão acaba sendo um preço a se pagar pela ingratidão. Em razão disso, são mais disso o quê? Do nosso da gente se comprazer em permanecer nessas zonas mais inferiores, tá? É isso que ela está dizendo. Então, em razão disso, porque a gente ainda permanece nessa baixa elevação moral, são mais comuns as manifestações agressivas, as rebeldias, as ingratidões que a aturdem, mantendo um clima mental e emocional belicoso entre os homens. Então, o nosso clima não é assim mesmo? E não precisa ser só numa guerra, porque o clima belicoso, pensa, gente, eu não sei vocês, como é que foi a experiência de vocês, mas eu me lembro, hoje a gente tem, não sei, eu não prestei o Enem, não sei como é, mas não é tão direto. Mas quando você vai prestar um vestibular, por exemplo, a concorrência está afiada ali, você está com a faca, que é nos dentes, que fala, né? Faca nos dentes, com o seu concorrente ali, né? Porque é isso, você enxerga o outro como seu concorrente, não poderia, nem deveria ser assim. Então, às vezes, você colaborar numa situação educacional, eu estou falando, colaborar com o outro, que todos pudessem crescer, um Ubuntu, né, gente? A ideia do Ubuntu, mas não, a gente faz o quê? A gente quer que o outro vá mal, porque se ele for mal, eu posso me dar bem. Esse é o clima belicoso, sem ter necessariamente uma guerra. Nas empresas, disputa por um emprego, nos concursos, não é assim que a gente vê? Então, nós vivemos, né, em constante clima mental e emocional belicoso. Às vezes, muitas vezes, a gente disputa entre irmãos. A gente tem, né, para saber qual é o melhor, ou qual, enfim, muitas coisas. Então, e pior, famílias que estimulam, porque acham que é proveitoso ter essa disputa, porque as famílias acham que estão preparando essas crianças para um mundo que naturalmente é voltado para a disputa. Então, enfim, esse é o nosso mundo. Então, é por conta desse nosso atavismo na inferioridade que o mundo, na verdade, reflete o que nós somos por dentro. É isso que ela está dizendo, né? É por isso que a gente tem. E o que seria essa ingratidão, né? Na verdade, são manifestações agressivas de rebeldia. Por que é o ingrato? Por que o ingrato é ingrato? Porque ele não reconhece que alguém fez algo para ele. Vocês concordam? O ingrato não é isso? Mas por que ele não reconhece? Porque ele é orgulhoso. Ele não acha que alguém deve. E se fez, por exemplo, sabe, gente? Eu não sei se vocês devem. Ultimamente eu não vejo aparecendo, mas teve uns períodos aí para trás que a gente via adolescentes, filhos de papai, assim,
destratando empregados, porteiros. Às vezes coisa aparecia assim na TV, né? Mas o que significa isso? Muitas vezes no próprio lar eles não aprendem a respeitar aquele que presta, por mais que ele receba um salário, ele está prestando um serviço para ele. Eles não conseguem ver assim. Desde criança, eles veem como alguém que tem a obrigação de servi-lo. Então, está vendo como muitas vezes é do lar que isso acaba vindo. Então, isso pode ser sim, e é uma chaga da nossa sociedade atual. Oi, Margarida. Pode falar. Ih, gente. Margarida, nós não estamos te ouvindo, está só fazendo um ruído. A câmera, eu acho que o seu microfone deve estar com problema, porque não. Tá como se fosse como é que fala, gente? Microfonia. Microfone, isso. Como se tivesse um mau contato, né? Com o ruído. Não, nada. Tá realmente com tá com ruído, que dá para entender que tá dizendo que da próxima você vai falar. Ah, tá. Você conseguiu entender? Parabéns, hein, Rosane? Sim. A Rosane decodificou. Agora, aí tu tá falando, agora tá ouvindo? Não, continua Não. Não, agora ficou difícil, não deu. Eu acho que deve precisar limpar o microfone. Às vezes é o fio, sabe? Que pode estar com algum fio. Como exemplo meu aqui, ó. Uhum. Quebradinho. Exercita agora, Margarida, a paciência. Guarda aí o que você ia falar para semana que vem para você falar. Ou digita aí no chat. Ixi, mas se ela for digitar, dependendo do que ela for falar, aí fica difícil. Mas pode digitar também. Até falar tudo, né? Bom, gente, eu vou só terminar de ler esse e a gente está caminhando, né, para o final. Ó, a ingratidão, então, que é um desapreço, apresenta-se como grave imperfeição da alma que deve ser corrigida. Certo, gente? Então, tem que ser a árvore lá de pequenininha, tem que ser ajustada ali para que ela cresça forte, né? Retinha. Então, é isso, a ingratidão, por isso que eu falei das famílias. Então, é de pequenininho. André, tem um livro que ele é direcionado à psicologia, que é isso, né? O nome do livro é de pequenino que se torce o pepino. É exatamente isso, é de pequenino. Então, assim, que as famílias, aí a gente aí que tem filhos, sobrinhos, netos, né? Para que a gente já comece a trabalhar com isso, né? Para que os pequenos consigam perceber o valor que é ser grato. Outro dia aconteceu uma coisa aqui comigo, e isso vai, né, acontecendo mesmo, que os meus meninos, eles estão tendo aula online ainda. Então, como eles estão em casa, se fosse na escola, eles teriam que levantar mais cedo, tomar café e ir para a escola. Como eles estão em casa, o que nós estamos fazendo? Eu acabo acordando junto com eles, quase na hora da aula mesmo. Eles assistem a primeira aula, e aí no intervalo da primeira para a segunda, eu coloco o café da manhã deles numa bandeja e trago, né? Porque assim, eles podem acordar um pouquinho mais tarde, né? Quase perto da hora. E tudo bem, assim a gente tem feito. E aí, às vezes, eu tô correndo, aí teve um dia que eu coloquei leite demais, um pouquinho demais. E na hora que eu subi,
Sabe quando balança a bandeja e caiu um pouquinho de leite, né, para fora. E eu estava correndo, que eu precisava sair, enfim, estava atrasada. Deixei a bandeja. Aí meu filho falou assim, mãe, mas você derramou leite. Eu falei, eu vi, filho, desculpa. Pega um papelzinho e limpa. Mas foi você que derramou, vai lá buscar o papel. Falei, não vou não. Mas não vou mesmo. Falei, mas o café é teu, custa você ir lá pegar? Eu não posso agora. E ele ficou ranhetando comigo. Ficou ranhetando, não. E eu peguei e saí, deixei. Aí depois ele veio tirar satisfação comigo. Mãe, foi você que derramou. Eu falei, foi. Sabe o que eu vou fazer agora? Não vou preparar o seu café e não vou trazer. Assim eu não derramo. Aí que eu fiz? Uma semana ele foi lá, fez o café. Eu falei, e agora? Até que você não se redima comigo, eu não vou fazer de novo. Por quê? Para ele perceber. Por que eu tô falando, contando essa história, né? Porque assim, fica tão naturalizado que eu tinha que fazer aquilo que ele não percebe que ele tem que agradecer por uma coisa que eu fiz a mais por ele. Entende? Como se fosse assim, minha obrigação fazer e servi-lo. Então, a hora que eu fui do papel, eu percebi isso. Falei, nossa, eu preciso consertar isso. Aí eu fiz isso. Aí ele fez o café, ele ia lá, ele tinha que fazer, reclamando, mas fez. Falei, se você quiser comer, tá aí. Mas, enfim, só para dizer para vocês, senão a gente deixa essas crianças, eu fico imaginando, né? Aí eles vão achar que é obrigação das pessoas servirem a eles, e não que eles têm que ser gratos pelo bem que eles recebem. Eduardo, pode falar. Eu gostei bastante do exemplo, achei bastante oportuno, porque talvez, você falou sobre criança, né, sobre adolescente, talvez um ingrato, ou quando nós somos ingratos, nós estamos tendo uma postura infantil, uma atitude infantil, sem uma maturidade. E isso pode ser uma solução para aquele desafio que a gente trouxe no primeiro encontro, que é a gente ficar chateado, ficar frustrado, porque o outro é ingrato com a gente, porque ele não reconhece. Como que ele vai reconhecer se ele não tem consciência? Então, assim como Deus, né, a vida nos ensina através das situações difíceis, dos desafios, da dor, a gente tem um pouco mais de consciência, está percebendo alguma ingratidão, ao invés da gente ser aquela pessoa que vai reclamar, que vai revoltar, vai pedir, né, um reconhecimento, a gente pode, com sabedoria, provocar aquela pessoa a refletir. Né? Igual você falou, o que você prefere? O leite que escorreu aqui, que pingou aqui, ou você ficar quem traz o leite para você? Né? Nesse exemplo que você trouxe, então, muitas vezes, a gente, ao invés de ajudar aquela pessoa a exercitar a gratidão, reconhecer que algo está sendo feito, quebrar aquela indiferença, às vezes a gente faz uma pirraça também. Às vezes a gente deixa de fazer sem falar nada, ou a gente briga com a pessoa e perde a razão, porque se você tem uma atitude diferente, ia parecer que você está jogando na cara. Né? Você está falando, olha, eu te fiz isso, não me agradece? Ao invés disso, você faz o contrário. Além da indiferença, de não agradecer, você vai e reclama. Então, é coisa que eu fazia antes. E eu vejo que não solucionava. Agora, quando você busca através do diálogo, você ajuda o outro a despertar uma consciência, uma percepção. E tudo isso exige da gente uma certa paciência, que é um desafio nosso também. Então, aquele crescimento em conjunto. Né? Para mim, esse exemplo só ilustra bastante esse esforço nosso de não nos vitimizar, como não tendo sido reconhecido pelo nosso esforço, mas por ter a oportunidade de ser um instrumento do aprendizado do outro. A gente está exercitando, o outro é nosso professor, né, de amor, como você deu aquele exemplo lá, mas nós também somos professor nessa situação de trazer consciência de que a colaboração tem que existir. Né? Acho que isso resume meu aprendizado. Exatamente, Eduardo. É isso, e é no trato com o outro que nós vamos aprendendo, né? A vida não veio com manual, infelizmente. Nós temos uma luz lá, Jesus nos indicando caminho. Então, isso que eu ia falar, nós temos uma luz, mas manual... umas orientações gerais, assim, mas não vamos ver mesmo, a gente vai aprendendo com o outro, errando,
caindo, levantando, acertando umas vezes, errando outras, muitas. E assim vamos aprendendo. E por isso que é bom a gente estudar, não é, gente? Para a gente caminhar para o encerramento, por isso que é bom a gente estudar. Porque com o outro, a gente vai trocando. Eu não preciso errar se eu aprender com o erro do outro. Concorda? É preciso errar e sofrer? Não. Se eu for esperto, eu posso olhar, por exemplo, do outro. Ah, Maria Lúcia fez aquilo, não deu certo, não vou fazer não, né? Concorda, Maria Lúcia? Maria Lúcia está quietinha hoje, a gente nem ouviu a voz dela, né? Mas, assim, é isso, a hora que a gente tem essas experiências, a gratidão torna o que nós temos suficiente, é isso, Maria Lúcia? Exatamente. Então, quando a gente olha para o outro e consegue enxergar no outro o que eu sou, ou o que eu posso ser, ou o que eu posso não ser, a gente está aprendendo nesse convívio, né? Por isso, gente, que a gente não nasceu sozinho, concorda? A gente nasce na família, que é o nosso laboratório, depois a gente vai para a escola, que é o outro laboratório, depois a gente vai para a sociedade. Por quê? Porque Deus quis que a gente aprendesse assim, junto com o outro. Por isso, nós somos gratos à mentora por essas ricas reflexões que nos proporcionou este livro, este capítulo. Nós somos gratos à espiritualidade que nos ajuda, nos inspira, nos dá força para a gente pensar sobre isso. Eu sou grata a cada um de vocês por estar aqui e por me dar a oportunidade de estar aqui participando com vocês. Nós somos gratos a Jesus, nosso mestre, que nos ilumina o caminho, e nós somos gratos finalmente ao Pai. Com esse sentimento de gratidão, nós encerramos a nossa conversa, nosso encontro de hoje. Eu desejo a vocês muita luz, muita paz para vocês, uma ótima semana, com muita gratidão na vida de vocês. Até quarta-feira que vem. Boa noite a todos, muita luz e paz. Boa noite. Boa noite a todos. Até semana que vem. Boa noite, Boa noite.